Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! O alvo desta série de reflexões sobre rever a obra de Deus em mim é considerarmos novamente os valores eternos que nos têm sido ofertados por Deus. Em muitas culturas do mundo onde há muito tempo o Evangelho se fez sentir como um componente fundamental em aspectos de ética e conduta piedosa, a mim parece útil rever alguns destes valores. A razão é a seguinte: onde valores herdados se tornam um hábito sem que seja compreendido o seu fundamento, tais valores, com o tempo, ficam esquecidos e deixam de ser princípios de orientação e de impacto. Um destes valores é a salvação total para o ser humano. Quando o significado da salvação perde o seu valor, porque alguém ou coletividades se afastam da verdade exposta mediante o ensino da salvação, o assunto da salvação passa a ser algo corriqueiro para essa mesma pessoa ou coletividades. As pessoas poderão continuar a usar a palavra salvação sem observar o fundamento que esta representa. Por exemplo, no contexto bíblico, quando alguém diz que está salvo, essa pessoa foi salva de quê? O que é que significa essa afirmação? Qual o efeito transformador da salvação na vida do que está salvo? O que é que a salvação acrescentou à pessoa? Por que é que será necessário compreender o que significa a salvação? Vamos procurar entender um pouco mais sobre a salvação, o que é que a Bíblia nos ensina sobre este tópico tão importante. O significado da salvação como obra de Deus nos escritos do Antigo Testamento é o alargamento do ambiente ou espaço para que haja uma melhor qualidade de vida. Esta obra era descrita como salvação e esta obra seria manifesta perante o adversário na forma de livramento do povo de Deus. A salvação seria manifesta em termos de cura de enfermidades, no livramento dos tempos de angústia e também na opressão. A salvação de Deus era vista em termos da libertação e da afirmação do reino de Deus para com o seu povo. A salvação era entendida como forma de ajuda dada ao pobre, mudando assim a sua situação social. Nas narrativas bíblicas, vimos que viver na salvação de Deus era viver na provisão de Deus e assim ter uma melhor qualidade de vida em todo o sentido. As pessoas interpretavam o seu relacionamento com Deus e os acontecimentos da sua vida à luz dos manifestos atos redentores de Deus a seu favor. Esta mesma crença sobre a salvação de Deus é referida também na cultura, como por exemplo na sua poesia, nos seus cânticos. O livro de Salmos, nós encontramos muita referência de gratidão a Deus pela sua salvação e também em narrativas bíblicas sobre acontecimentos históricos também encontramos referências aos atos salvadores de Deus para com o seu povo. Na Bíblia e num sentido geral, estar salvo por Deus significa ter recebido livramento de uma situação aflitiva. Pode ter sido a libertação de uma enfermidade, de um problema pessoal ou familiar, de uma dificuldade económica ou de qualquer outra necessidade. A salvação, em termos bíblicos, implica sempre uma mudança de situação. Por exemplo, no naufrágio que se deu quando o apóstolo Paulo era levado como preso para Roma, a salvação das pessoas nesse naufrágio significa o facto de não terem morrido. Podemos ler sobre o testemunho do apóstolo Paulo em Atos capítulo 27, versículos 22 a 25. Para quem quiser ler mais sobre esta história, leia todo o capítulo 27 de Atos.
Aqui vou ler por agora os versículos 22 a 25 que narram o testemunho de Paulo sobre este acontecimento. E diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Lendo os versículos 20, 31 e 43 deste mesmo capítulo, Atos 27, vimos que o assunto foi a salvação em termos de vidas serem poupadas. Neste exemplo, vimos que a salvação foi que ninguém perdeu a vida naquele naufrágio. Paulo disse que acreditava naquilo que Deus lhe tinha dito e que seria como Deus lhe tinha dito. E ele partilhou esta sua revelação com o resto dos tripulantes, as pessoas que estavam naquele navio. E ele acreditou que Deus iria ser fiel à sua promessa e, de facto, ninguém perdeu a vida naquele naufrágio. E em termos bíblicos, isto é considerado um ato da salvação de Deus. Mas vejamos ainda mais o que é que significa a salvação. Consideremos o efeito da salvação em termos de compreender a sua mensagem, em termos da salvação da alma e do espírito, em termos da salvação eterna. Uma pergunta importante é: como é que a salvação poderá ser vivida sem que esta seja compreendida? Se não compreender a salvação, como é que poderá compreender o seu poder transformador? Se não viver a salvação, como poderá ser o fruto da salvação em sua vida? Acontece tanta vez que quando alguém se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz e que essa mesma pessoa se aproxima de Jesus como seu Salvador, que essa pessoa sente algo em sua vida. Este algo poderá ser a paz de Deus que a pessoa começa a sentir e sente algo que nunca tinha sentido antes em termos desta paz de Deus. Poderá ser uma qualidade de amor que nunca terá conhecido antes. Poderá reconhecer que a vontade de praticar atos de pecado que antes lhe eram habituais, que esse mesmo desejo, essa mesma vontade terá desaparecido. Estes e outros sentimentos que talvez a pessoa não tenha experimentado antes poderão ser manifestos. Estas mudanças são o resultado da obra do Espírito Santo na vida da pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. A experiência de cada pessoa poderá ser diferente, porém há um princípio que é fundamental à fé e que deve ser observado. Este é o princípio de aprender a doutrina do Evangelho. Embora as experiências das pessoas quanto à salvação não sejam semelhantes e cada um tem a sua própria experiência, há contudo um fator que é fundamental e este é o ensino da palavra de Deus sobre o Evangelho. E este mesmo ensino é dado a todas as pessoas, conforme nós vimos na palavra de Deus. Como nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus disse aos seus discípulos para ensinarem as nações a guardar todas as coisas que ele lhes tinha mandado. Guardar todas as coisas. Portanto, era preciso eles ensinarem, conforme nós lemos nestes versículos, ensinarem as pessoas o que Jesus ensinou. A experiência do novo nascimento, que é quando a pessoa é salva em Jesus, essa experiência é maravilhosa, porém é o começo de algo maior. É o começo da caminhada contínua daquilo que é o caminho da salvação. Com a salvação vem um novo caminhar de vida. E é sobre esta qualidade de vida que a pessoa que nasce de novo deve aprender. Por exemplo, uma criança pode ser salva de uma situação perigosa, porém
é mediante a instrução que a criança vai aprendendo a cuidar de si, de modo a evitar as situações que lhe possam criar dano ou sofrimento. O ensino é importante para ajudar a criança a identificar possíveis situações de perigo e assim as evitar. Assim é também no ensino sobre a salvação. A experiência da salvação é maravilhosa. O princípio bíblico é nós aprendermos mais sobre ela, porque deve ser um ensino que nos acompanha para o resto da vida. Sabemos que o processo de aprendizagem dá lugar à maturidade. No caminho da salvação, os ensinos que o discípulo vai recebendo e passando a viver serão a causa de ele ser mais sábio e mais maduro nos assuntos do reino de Deus, em termos de espiritualidade e sobre o que é que significa ser discípulo de Jesus e viver a vida de discípulo. Essas coisas são aprendidas mediante o ensino da palavra de Deus. E neste processo de amadurecimento no Evangelho, a pessoa fica mais firme e vai crescendo naquilo que Deus realmente lhe tem preparado em Jesus. Vai crescendo e vai apropriando. E esse aspecto é muito importante. E assim, é importante compreender que a salvação não é algo banal, mas é profundo e realmente tem grande impacto na vida das pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Consideremos aqui o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que nos diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O verbo negligenciar implica não dar significado ou considerar como não tendo valor. O que é que significa não negligenciar a nossa salvação? É dar atenção a esta obra da salvação de tal forma que a própria salvação se manifeste na qualidade de vida na pessoa de fé, da pessoa que começa a aprender a palavra de Deus para viver os ensinos da salvação. A salvação tem que ser vivida segundo o poder que é manifesto nela, para que o discípulo possa realmente ser eficaz na sua caminhada de fé. Negligenciar a salvação mediante a conduta ou conversas que banalizam a salvação é prejudicial, mas dar atenção à verdade poderosa da salvação em Jesus é dar lugar ao desenvolvimento da fé, é dar lugar ao desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo dá-nos um ensino poderoso em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, versículos 13 e 14. E este é um ensino sobre o impacto da salvação. E está lá escrito: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tendo crido no Evangelho, passamos a estar em Jesus. O contexto destes versículos dá-nos mais ensino sobre o relacionamento do salvo com Jesus. O ensino de Paulo é que o discípulo de Jesus não está mais no estado de pecador perdido. Quem está salvo em Jesus, aos olhos de Deus, não é um pecador perdido, mas é uma pessoa restaurada, é uma pessoa remida. E, portanto, há uma obra de Deus em processo na sua vida. Em Jesus, o discípulo tem em si o efeito da palavra da verdade, que, como Paulo diz, é o evangelho da salvação. Paulo acrescenta que fomos selados com o Espírito Santo. Ou seja, ao ouvirmos o Evangelho no sentido de o apropriarmos, ouvir realmente com sentido de receber o que o Evangelho nos tem a dar. Então, neste sentido de apropriar, Deus salvou-nos e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. O versículo 14 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Isto é, o Espírito Santo é a evidência da presença divina em nós e também
é a garantia que Deus nos deu. Ou seja, como Jesus disse aos seus discípulos que ele ia ausentar-se e preparar um lugar, mas que ele enviaria o Consolador, e o Consolador, que é o Espírito Santo, estaria para sempre com os discípulos de Jesus, que são aqueles que se rendem a Jesus para o receber como Senhor e Salvador. E então o Espírito Santo, na vida dos discípulos, é um testemunho que Deus coloca neles, como quem diz, eu estou contigo. O Espírito Santo está aí contigo para te ajudar, para te consolar, para te ajudar a conhecer a palavra, para cresceres nas coisas de Deus. E então em nós, o Espírito Santo é a evidência de que Deus está em nós, é a evidência que Deus está a trabalhar em nós. É como se fosse uma evidência que a salvação é real. A salvação é real porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas depois enviou o Espírito Santo para nos ensinar mais sobre esta gloriosa obra. Este ensino bíblico mostra-nos que, junto com a salvação, o discípulo de Jesus também tem em si o Espírito Santo. Por isto, este assunto é tão importante. A doutrina da salvação, falar sobre a salvação, nunca deve ser algo trivial, mas deve sempre ser algo respeitado, para que não se perca o seu poder, para que não se torne algo com menos significado, porque estar a trivializar a salvação é afetar a fé, é roubar a fé. Como é que a realidade da salvação me afeta ou afeta aos discípulos de Jesus? A mim me parece que, visto a salvação no contexto bíblico ser uma obra de Deus, esta obra deve necessariamente produzir uma mudança de vida na pessoa que a recebe pela fé. A pessoa que acredita que está salva em Jesus, essa pessoa procura aprender de Jesus. Como lemos em Mateus 11, 29, Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A prática de ter o jugo de Jesus, em linguagem de comparação, é dizer que Jesus diz-nos que o jugo representa a qualidade de ligação que nós temos com Jesus. Como é que nós estamos unidos a Jesus? E então o Senhor Jesus expressa desta forma, é como se fosse um jugo para nós andarmos de forma participativa, participar naquilo que Jesus está a fazer em nós e através de nós para com aqueles que não conhecem a salvação, através de nós para com o mundo que ainda não conhece a salvação em Jesus. O jugo fala-nos da nossa participação na obra de Deus como pessoas salvas. Nós participamos da vida de Jesus e da bênção da sua obra redentora, completada a favor do ser humano. Como lemos em 2 Pedro 1,4, 2 Pedro 1,4, pelas promessas de Deus, ficamos a ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção causada pela concupiscência, ou seja, pela malícia. Então, como é que Deus nos vê? Deus vê-nos através da salvação, através de Jesus, como participantes da sua natureza. Deus já não nos vê mais como pessoas corrompidas pela malícia que há no mundo. Porque é que isto é significativo? Porque a salvação leva-nos a viver o Evangelho, não as doutrinas, algumas delas até ateístas que há no mundo, pessoas que não consideram a salvação em Jesus, mas que ensinam sobre um padrão de vida. Então essas coisas estão marcadas pela sua própria natureza humana. Mas quem está em Jesus, a Bíblia diz-nos que Deus nos fez participantes da natureza divina, porque escapamos da corrupção que há pela malícia que está no mundo, ou seja, pela concupiscência. Vamos então aprendendo mais de Jesus, que é manso e humilde de coração, e como diz o resto do versículo, encontraremos descanso para a nossa alma, encontraremos o descanso que nós necessitamos. Sim, há um descanso maravilhoso. Mateus 11, 29. Aliás, os versículos no contexto dizem-nos mais sobre esta caminhada com Jesus. Vinde a mim, disse Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, disse ele, e aprendemos dele. Mateus 11, 29. Há tanto que Deus tem para dar, e o começo é a salvação.
E, portanto, o entrar na vida de resgatado, entrar na vida de salvo, começa por reconhecer o que Jesus fez na cruz de Calvário por cada um de nós. E cada pessoa, portanto, individualmente, ao reconhecer o que Jesus fez, pode olhar para ele e dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Repare que é fazer como Jesus nos ensinou. Não é dogma de homens, não é religião estabelecida pelos homens. Os homens têm criado dano através de banalidades, banalizar ou até bandalhar o Evangelho de Jesus, procurando tirar-lhe a relevância e a importância. Outros fazem um extremo, é aumentar regras, e a Bíblia fala sobre isso, pessoas que aumentam regras, e é tanta regra que impõem que essas regras até afastam a pessoa da pureza do Evangelho, da pureza da salvação, e acabam por aprender a viver com uma capa religiosa, que não é o mesmo que desfrutar da salvação. Por isso, é importante revermos a obra de Deus em nós. O que é que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Todos os dias, toma um pouco de tempo para falar com Deus. Fale com Deus Pai sempre em nome de Jesus, porque Jesus é o Salvador, o único Salvador. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. É tão importante para a sua alma, para o seu espírito, ir lendo a palavra de Deus, meditar nas mensagens bíblicas para aprender mais de Deus. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho, não uma tradição, mas o Evangelho de Jesus. Nós continuamos orando a Deus por si para que realmente as bênçãos da salvação possam ser plenamente realizadas na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.